queridos irmãos e queridas irmãs do nosso ideal espírita, mais uma vez, em mais uma edição do nosso encontro no período de Carnaval, nós nos sentimos, acima de tudo, acolhidos por essa fraternidade reinante, considerando que caminhamos juntos desde muito tempo na busca da essência que a doutrina espírita vem operando em nosso tempo. Lembramos com carinho, como sempre fizemos, aqueles nossos expoentes de sabedoria e amor que do mundo espiritual nos orientam, nos sustentam em nome do Criador e em nome de nosso Mestre Jesus. Recordando os bons momentos vividos por nós todos, junto de grandes trabalhadores da nossa seara, e tenho certeza que todos vocês mentalizam as pessoas queridas que se transferiram para um mundo maior e que continuam os seus esforços pela causa do Evangelho Redivivo. Nós temos hoje a considerar, dentro do planejamento e da proposta do Abrigo Jesus, a mediunidade e a educação à luz de nossa doutrina. Nós não poderíamos ferir o assunto sem tentar, no pouco tempo que temos para explorar essa vastidão, o que o processo evolutivo tão somente pode nos ensinar, pode nos trazer. Muitos de nós tivemos oportunidade de aprofundar evolução à luz do Espiritismo sob a tutela principalmente do nosso querido Honório, tanto quanto do Leão, que se esmeraram nas pesquisas e tentaram fazer ponte entre o material revelado, o processo histórico da nossa humanidade, considerando o ser humano, e a nossa doutrina, que é exatamente a chave sem a qual não poderíamos ver no sentimento essa dinâmica e até argumentar filosoficamente sobre o assunto. Nós temos o período que sucede à formação do orbe, que é uma providência do mundo espiritual, bem trabalhada pelos espíritos benfeitores. E esse processo inicial, chamado primitividade, ele vai ser decantado pelos expoentes da luz. Um deles é o próprio apóstolo da gentilidade, quando ele define que quando não se conhece a lei, o que se faz é lei. E nós trazemos esse pensamento porque nós temos que entender na primitividade a instauração dos reflexos indispensáveis para que a mente virgem, sem ilustração, a obra espírita define que o espírito é criado simples e ignorante, essa mente, ela vai ser patrocinada em seus primeiros movimentos pela instintividade. A instintividade que nasce da lei de conservação. A lei de conservação é estudada na parte terceira do Livro dos Espíritos. E nós vamos ver nas várias questões esse movimento. Essa lei de conservação é responsável pela salvaguarda do indivíduo ou da individualidade nos seus primeiros momentos de infância. O espírito simples e ignorante é o espírito na sua infância. Na infância, ele não tem qualquer aspecto moral de regência do seu comportamento. E é muito tranquilo se pensar nisso, porque nós temos o indivíduo tendo necessidades. A manifestação da vida, ela se dá por necessidades. Então, comer, beber, dormir, procriar, abrigar-se de intempéries, esse é o primeiro movimento do ser. Instaurando os reflexos na busca do seu interesse primário, que é o da salvaguarda
da sua integridade, daquilo que ele começa a perceber que é o seu ser, nós vamos entender que ele vai depreender muitas outras coisas. Então nós temos os elementos primários buscando comida, buscando água, com medo das intempéries, fugindo de grandes animais e descobrindo, em razão dessas aflições, o que significa, por exemplo, abrigar-se numa caverna para fugir de um mastodonte, tentar estabelecer um caminho que dá acesso a uma mina, a uma água, a caça, desenvolvimento de instrumentos para que essa caça seja farta, respondendo às suas necessidades. E temos a decorrência desse processo, que é um processo comum. Quando nós observamos hoje alguém que sai de casa, automaticamente escova os dentes, toma um café, se alimenta, sai para o trabalho, ele faz isso maquinalmente. Ele automatizou esse processo, mas esse processo precisou ser elaborado na retaguarda da nossa evolução. Hoje a gente automatiza, mas, por exemplo, ele perde um emprego, ele vai para um outro emprego. Nesse outro emprego, ele tem novas normas, pessoas que ele não conhece. Então, naturalmente, ele tem uma carga de aflição que o induz a ficar aberto a todo tipo de orientação, a todo tipo de pedido, e vai tentar corresponder. É um período difícil. O primeiro passo, ele é sempre difícil, porque ele requer de nós a integração com a proposta. Mas depois que ele dominou o assunto, conheceu o ambiente, se harmonizou com a equipe, aquilo vai para o automático. Então ele responde e pode até ultrapassar aquilo que ele domina. A evolução, a gente precisa analisá-la por esse prisma. A implantação do registro, que é sempre um desafio, e que a criatura muitas vezes vai se apresentar para esse novo passo, não tendo muitas habilidades para ele, mas vai desenvolver dentro desse novo passo. É isso que a gente está salientando na primitividade. Nós temos os elementos interagindo para poder sobreviver. E o instinto de conservação é o que geralmente grita, é o que patrocina esse processo. Vencida essa etapa, nós vamos ter o ser já com alguma ilustração. Então nós temos no Antigo Testamento aquela afirmação de que Adão deu nome às coisas, e é o primeiro homem. Nós temos o primeiro homem conseguindo uma codificação. A gente trabalha que as codificações surgem em etapas muito importantes da vida comunitária ou mesmo da do indivíduo. Chega um momento em que no plano pessoal nós conseguimos, por exemplo, sintetizar aprendizados. E a síntese do aprendizado é o piso para uma projeção maior da criatura. Quando nós entramos na esfera da síntese, isso pode ser trazido para o dia a dia difícil da gente. Nós temos, por exemplo, uma estrutura familiar. A criatura era jovem, embora possa ser jovem também casado. Então larga lá pai e mãe, uma casa onde não tinha tanta responsabilidade e vai assumir isso com a esposa e vem os filhos. Então é preciso aprender a tomar conta de um filho, depois de um outro filho, e tem que prover a casa. A mulher às vezes trabalha fora, mas ela tem que ser a alma do lar, porque ela tem que dar conta do marido no relacionamento que lhe é peculiar, ela não pode descuidar desse jardim afetivo, ela vai ter que cuidar do relacionamento afetivo com os filhos, administrar a casa, e muitas vezes ainda responder por alguma coisa das providências para que essa casa funcione com o auxílio de outras pessoas. Então nós observamos que quando a criatura que luta muito, que fala assim, eu estou exausto, eu estou exausta, parece que eu não aguento mais, eu preciso de férias, eu não sabia que ter um lar era tão difícil. Isso vai ser o desafio de um primeiro momento. Mas se ela é vigilante, se ele é vigilante, se os dois dialogam, procuram se suprir mutuamente, atendendo a tempo e a hora a educação dos filhos, o funcionamento da casa,
para que essa casa esteja sempre como um jardim florido. Daí a pouco, eles entraram no automático e entram numa síntese. A síntese que funciona como, não, já não é mais difícil saber que eu tenho que levantar, providenciar um café, olhar se a criança acordou, ver se a menina que ajuda, porque eu tenho que sair para trabalhar, se a pessoa que me ajuda, ela já chegou, tomar as providências de roupa, de banho, isso entra no automático. A pessoa sofre muito no processo de integração com essas forças, mas no momento em que de coração aberto ela começa a realizar, ela faz isso muito mais, porque entra no processo da síntese. É diferente quando nós, numa dificuldade, num trabalho mais exaustivo, mais exigente, começamos a lamentar, a reclamar, a cair no desalento. Então o tônus vital, o elan vital, a energia de espírito que domina a matéria e que deve dominar a matéria, ela se subjuga. Então nós temos o quê? Nós temos uma cristalização de comportamento. Isso não é síntese, isso é impedimento. Então, por isso que nós temos que analisar as dificuldades pelo prisma do poder do espírito, não pelo sistema que o homem cria, que a mulher cria, e que vai escravizá-lo aos seus próprios caprichos e desejos insatisfeitos. Então, toda fobia, toda depressão, toda angústia, ela nasce por causa dessa inversão. Nós temos poder de realizar e podemos fazer muito mais, e, no entanto, nos negamos. Aí vocês podem dizer assim, mas o que isso tem a ver com o assunto? Tudo. Porque mediunidade é vida. E nós só vamos aprender mediunidade partindo das disposições internas de alma. É claro que o assunto vai tomar conotações extraordinárias. Mas a primitividade histórica, ela foi importante, ela foi ultrapassada, mas nós temos uma primitividade no campo da alma, que precisa ser ultrapassada. A primitividade é ultrapassada e toma outras conotações quando nós notamos que as criaturas entram em conflito e passam a ter as aflições morais, não apenas as físicas, embora as físicas induzam às aflições morais. Toda organização de matéria, todo sistema baseado no materialismo induz as aflições morais. Ninguém vive sem cogitar da alma e do espírito, em todo tempo, em todas as circunstâncias. O carnaval está lá, tem gente aí de folião, nem dorme, mas ele vai ter aflições morais, porque o universo é espiritual. Nós temos uma codificação da matéria que se adensa e nos dá a ilusão, nos sugere uma interpretação, mas a essencialidade da matéria foi definida por Paulo, de modo tudo aquilo que foi feito do que não é aparente. Nós temos sempre o espírito por trás de tudo. Nós estamos ferindo esse assunto a partir do movimento evolutivo dos seres, porque nós vamos encontrar a pujança da mediunidade depois que identificamos as coisas, demos nomes a essas coisas e começamos a elaborar em cima dos princípios armazenados no campo mental. A mente era virgem, ela começa então a receber investimentos, e a partir do momento em que ela recebe investimentos, ela começa a ler o mundo. Como ela começa a ler o mundo, o homem sabia que pedra é pedra, que luz do sol é sol, que a árvore ela produz um fruto, e cada árvore ela pode ser de uma espécie definida, que os animais se prestam a esse tipo de comportamento e servem para isso ou aquilo. Então nós lemos o mundo, no mundo primitivo. A partir da leitura do mundo, da questão corriqueira de relacionamento com o meio, nós começamos então o trabalho chamado moral, em que nós vamos para as concepções morais. As concepções morais decorrem desse primeiro aprendizado. Da mesma forma que uma criança, ela aprende o A, o B, o C, o D, o E, o abecedário. Daí a pouco ela liga o C com o A, o S com o A, casa. E aí vai. Daí a pouco a casa é a nossa morada. Aí fez uma frase.
Mais à frente, no domínio das equações da linguagem, dos signos de linguagem, ela vai se transformar, se for a habilidade dela, num beletrista, numa pessoa das belas letras, que são aquelas que escrevem contos, que escrevem poesias, que escrevem filosofia e que vai muitas vezes propor temas científicos através de teses. Então teremos os articulistas, os escritores, os novelistas, os poetas. O que é isso? Ele já está trabalhando a vida pela linguagem, que começou o A, o B, o C, o B com o A é Bá, e aí vai, gente. A vida é uma construtividade, evolução é um processo que vai ao infinito. Então nós começamos a somar. Aquela retaguarda bruta, ela hoje nos vale. Como? Através de sínteses. Essas sínteses florescem no campo das nossas ideias, no nosso comportamento. Quando nós, por exemplo, diante de uma provocação, pulamos no pescoço de alguém, literalmente falando, eu estou trazendo a retaguarda, aquela instintividade que me regia e que era importante para defender o meu território, a minha vida. Eu dava pancada em qualquer um que estivesse perto de mim e me salvava. E os espíritos batiam palma. É um processo de instauração de valores. Na época ele estava correto, mas aplicar aquilo da retaguarda no nosso hoje é o nosso grande erro. Então nós consideramos que a mediunidade era uma troca, porque mediunidade é intercâmbio na definição dos espíritos. Então é um comércio, como outro qualquer. Nasceu em bases densas, suspeitas. Nessas bases suspeitas, nós vamos ver a própria retaguarda. Os homens começaram a negociar e trocaram uns com os outros. Nós não tínhamos, mesmo lá nas civilizações já mortas, aquelas trocas de interesse? O que é a relação entre dois seres que se sentem atraídos um pelo outro? É uma troca, é um comércio. Começa nessas bases estranhas de atender ao desejo. Mas o desejo obedece à sensação. A sensação está no vegetal, está no animal, está no homem e é a base do sentimento. Com os processos de interação crescentes e múltiplos, nós vamos conseguindo chegar a um plano de percepção sensorial que ultrapassa os 5 sentidos. Aí é o campo moral da alma. Nesse território, nós temos a correspondência com o sentimento. Nós temos aquela página no Evangelho segundo o Espiritismo que diz respeito ao amor. Então ele diz assim: quando regido pelo instinto, o ser tinha apenas sensação. Mais avançado, ele tem o sentimento. E a culminância do sentimento é o amor. Ali ele está dando uma aula de evolução, pelo processo que nós estudamos na Seara Espírita. Então, esse processo de aquisição de valores, ele passa por muitas instâncias. A gente não tem, no aspecto do amor, amor aos bens. Tem amor aos bens. Nós temos o amor à pátria, ou ao lugar que a gente mora. Nós temos amor ao clã. Mas o amor de clã foi uma conquista, porque era promíscuo. As pessoas se relacionavam sem critério. Precisou de, na retaguarda, onde a lei foi trazida de fora para dentro, impondo-se, a criatura aprender assim: é preciso amar os da nossa casa e odiar os inimigos. Esse foi o primeiro aprendizado, proposto por uma lei interpretada pelo homem num contexto mais fechado. Chega um Jesus e diz assim: aprendestes que foi dito aos antigos: amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei aqueles que vos maldizem, orai pelos que vos perseguem e caluniam. E justifica, a fim de serdes filhos de vosso Pai, que faz nascer o sol para todos e faz chover sobre todos. Ou seja,
ele dá argumento lógico. Deus cuida de todos, não faz distinção. E começa a revelar isso. Por isso ele veio viver a lei, porque ele veio interpretar. Interpretação era tendenciosa antes dele. Ele é espírito puro. Ele não tinha ressonância com aspectos que pudessem expressar preconceitos, limitações, quistos de comportamento. Então nós vamos entender a mediunidade surgindo de forma embrionária, trocando valores corriqueiros no plano da horizontalidade, e ela vai perdurar. Nós tivemos os oráculos da antiguidade. Como é que se atinge um transe? O transe é natural em todos os seres. Hoje, na ciência espírita, a gente estuda isso. A mente está na base de toda fenomenologia mediúnica. Por quê? Porque todo processo de entrosamento mediúnico entre dois planos distintos, o plano material e o plano espiritual, ele se dá através do pensamento. A mente está na base. Isso está revelado na obra, nos domínios da mediunidade, que é uma aula sobre o assunto, é um tratado sobre o assunto. Então nós vamos perceber com essa luz de hoje o que acontecia na retaguarda. Os seres passaram a intercambiar segundo os seus propósitos bem materiais, bem sensuais. Então nós vemos, depois de tantos pitons, pitonisas, oráculos, profetas, para citar alguma nomenclatura própria do período, Moisés, em Deuteronômio, proibindo a comunicação com os mortos. Era proibido falar com os mortos. Nós sabemos, por orientação das nossas ciências, que não se proíbe o que não existe. Mas era necessário regular um processo que se tornou promíscuo. Para uma época em que a lei, o decálogo, já expressava registro moral. O decálogo tinha um propósito. O decálogo veio corrigir distorções. Então, quando a gente fala em paganismo e fala em gentio, que linguagem é essa? Para o estudioso isso não é desconhecido. Nós estamos falando para elementos que caminhavam ao léu, sem uma referência mais objetiva de vida, que qualificasse suas manifestações. Então o apóstolo dos gentios, por quê? Porque ele foi ensinar a um povo que não tinha uma tradição histórica em termos de fixação de valores transcendentes, mas morais, aquilo que o evangelho ensinava. Ele inaugurava um novo tempo. Nós temos, para analisar o assunto, alguns textos que nós separamos, para que a gente possa refletir não naqueles aspectos técnicos que nós temos à nossa disposição na doutrina, mas naqueles conteúdos que a revelação nos traz e que muitas vezes a gente não consegue fixar. Se a mediunidade atravessou a primitividade, que foi a instauração de registros no campo da mente, a mente era virgem. Nós tivemos em seguida a expiação e a prova, que é uma faixa de aprendizado que predomina até hoje na Terra e que diz respeito a quê, gente? Diz respeito ao conflito da criatura, que já conseguiu, através de operações comuns de evolução pelas reencarnações, a perceber algo maior. Aí a gente começa a entender os espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. O que é consciência, gente? A consciência é o suprassumo do nosso aprendizado. São os códigos da verdade que se estampam na chamada consciência. É labor de quê? É labor de evolução. Tem muita gente aí que acha que pode evoluir sem reencarnação. Mas quem estuda o assunto chega à conclusão que reencarnação é muito importante. Porque nós precisamos trabalhar a Terra. Que terra? A terra íntima, em conexão com a matéria que estampa o que o espírito imprime nela.
O Espiritismo, como ciência do novo tempo, abrindo a regeneração, veio ensinar ao mundo sem delírio espiritualista, porque, embora o trabalho extraordinário do espiritualismo, o espiritualismo não tem esse viés científico, apesar de ter trazido à Terra muitas informações preciosas no campo da revelação. Mas se perde por falta de um delineamento. A experimentação é a base da ciência, a observação também. E nós tivemos esse mecanismo utilizado no Espiritismo, que nasceu como ciência. Desdobrou-se em filosofia, porque temos aí argumentação. Mas traçou para quem estuda um caminho de harmonização interna no plano dos sentimentos. E aí é moral, é o aspecto religioso. Nós vamos entender, portanto, que mediunidade nasce com a própria criatura dentro do universo e ela vai interagir com as forças que lhe são peculiares. Quando Moisés, regendo aquele povo, define em nome de Deus, por lei, que era proibido consultar os mortos, havia ali um processo promíscuo, que ele precisava ensinar, e o critério da época, a didática utilizada era própria para um período muito primitivo. Nós não podemos comparar com o de hoje. Hoje nós temos o diálogo. Na época era teologia. É Deus que mandou. E para isso tinha que produzir fenômeno para impressionar os sentidos humanos. Então, nós vamos perceber a mediunidade no momento do conflito, que é o mundo de prova e expiação, ou expiação e prova, as trocas perigosas e as obsessões surgindo. Por que uma pessoa fica obsidiada? Por que existem as obsessões? Por que na primitividade não chamava obsessão? Porque lá o que se fazia era lei. Ele não tinha ilustração. Agora, quando se conhece a lei e se transgride essa lei, se é punido por ela. Então começa um processo interno. E a criatura começa em conexão com a revelação que alcança o meio social a trabalhar sistemas religiosos, sistemas filosóficos, sistema de vivência em comum. Nós vamos ver isso em todas as civilizações. Podemos estudar isso nas mitologias. A beleza das mitologias que funcionavam por uma codificação da cultura espiritual de cada tempo e que continha verdades. Essas verdades hoje são esquadrinhadas pela ciência espírita. Por isso o espiritismo interessa a todas as épocas, a todas as culturas e a todas as religiões. Porque o espiritismo não é mais uma religião, ele é a alma das religiões. Porque ele tem instrumento para dissecar todas essas mitologias e essas teologias do tempo. O que Allan Kardec fez no livro O Céu e o Inferno? Ele fez uma dissecação com os instrumentos que os espíritos forneceram aos homens. Ele vai estudar toda a estrutura da igreja, toda a teologia, mesmo a protestante. E ele vai dissecar isso e mostrar o que é essência e o que é forma. Esse é o propósito do livro. Então desmonta o inferno e o céu teológicos, como desmonta também a transição entre os dois, esse limbo, esse pártaro. Então nós vamos perceber que a doutrina espírita é uma ferramenta. Louco é quem tem o espiritismo por instrumento de adoração externa, porque ele só tem diligência no plano interno, intelecto moral da criatura. Dentro desse aspecto, a mediunidade vai ter uma nova conotação, porque já não vivemos mais sofrendo sob o jugo de criaturas, que estão ali em nome, por exemplo, de uma mística religiosa, escravizando outras mentes. A mediunidade não é um instrumento de tortura, embora ela possa se manifestar como expiatória por causa do indivíduo. Provacional, expiatória. Que
diga Ivone Pereira, que reencarnou oriunda de 2 suicídios e entrava em relação com esse clima, porque era a árvore que estava no meio do jardim, no centro do seu jardim, chamando a sua atenção. Era a árvore de vida? Não. Mas era a árvore da tentação. É essa que tentava a Dona Ivone. E ela entrava em relação com esses seres, encarnados e desencarnados. Porque há um condicionamento. Depois de um delito, geralmente a criatura acha mais fácil cometer o segundo, o terceiro, e assim vai. Ela feriu algo muito sensível da sua intimidade, da cripta mental. E um disco arranhado ele tende a repetir, pelo menos o de vinil. Quando nós consideramos o período de expiação e provas, nós vamos ter muitos registros da revelação, como também eclosão de processos científicos, filosóficos, de comportamento, na área psicológica, social. Por quê? Porque é um movimento oscilatório. A mente oscila. E por ela oscilar, ela capta no alto e capta lá embaixo. E vai misturar. Quando nós vamos estudar os existencialistas, os grandes filósofos, eles têm laivos de genialidade e bestialidade em aspecto moral. Por que eles são assim? Se a gente for pegar, por exemplo, um Jean-Paul Sartre, ele viveu num período dificílimo. Segundo a história, na sua infância, na sua primeira juventude, ele se escondia nos esgotos de Paris para fugir do horror das guerras. Como que uma pessoa que passa, que se subjuga, que experimenta tanto terror, pode, num movimento filosófico, trazer sozinha e em função da sintonia comprometida, aquilo que liberta? Quantos autores nós vamos perceber que são atormentados, que trazem pensamentos de luz, mas ao mesmo tempo de treva? Nós temos meias verdades, porque não podemos confiar no elemento que responde apenas por si. Esse elemento tem que ter um amparo para ser usado e trazer o registro de forma saudável. Então nós temos uma história evada de conquistas que são questionáveis. Por isso os espíritos fazem as sínteses. Então tivemos grandes expoentes. Na época de Joana d'Arc, que defendia o território francês, segundo Chico Xavier, para que o material genético que estava sendo trabalhado através de gerações pudesse fornecer um corpo à altura dos iluministas que viriam para libertar o pensamento, nós vamos entender que ela entrava em relação com o alto, mas ela não sabia explicar isso. Mas existia uma estrutura moral ali? Vocês duvidam disso? Hoje nós temos informações pelo Espiritismo que Joana d'Arc é a reencarnação de Judas. E ali ela se redimiu. Então foi um trabalho. Mas consta que Joana d'Arc era uma médium atormentada, que tinha os seus processos de tormenta no momento de interação com o mundo espiritual. Nós vamos ver o mesmo com Francisco de Assis, que também teve os seus momentos de perturbação, até que logrou entender e dominar. E a prova é tamanha que ele, diante da solicitação do plano superior para reedificar a minha igreja, vai lá pôr pedra sobre pedra na igrejinha de São Damião, até que compreendeu o que significa reedifica a minha igreja, porque a igreja é a do coração, não é a de pedra. E ele fez o trabalho, que pareceu em vão, mas representou filtro para muito espírito atormentado, que vinha da retaguarda histórica, tentando se ajustar a um novo concerto. Tem muito líder atormentado do passado, guerreiro, que passou por esse filtro, que aprendeu essa simplicidade, essa candura de Francisco de Assis.
Na época, ele fez um anteparo. Então nós observamos a escalada evolutiva e a enxertia de valores no momento em que a humanidade oscila. Quando a gente pensar em prova e expiação, vamos pensar em oscilação. Sobe e desce com muita facilidade. Alguns se fixam em determinados territórios. Outros conseguem se liberar para ter um movimento dinâmico. E é aí que entra o segredo da mediunidade, como nós a conhecemos na doutrina espírita e em função do que propõe o espiritismo. Porque a mediunidade tem a ver com a história do médium. Cada médium responde por suas possibilidades. O Emmanuel, certa feita, informou que não se tira nada do nada. Como é que a gente pode pensar que um Chico era uma besta? Como? E as múltiplas reencarnações de Chico para ilustrar o material que ele trouxe? Tem que ter ressonância. O Leão Tolstói, quando surgiu para Dona Ivone Pereira, falou para ela que queria escrever contos com regionalismo russo. E ela pôs a mão na cabeça e respondeu: impossível. Não sei nada da Rússia. Não tenho conhecimento dessa civilização. E ele respondeu para ela: a senhora se engana. Já fiz um levantamento no seu histórico espiritual e a senhora teve uma reencarnação remota na Rússia. Vou levantar esse material e com essa base eu consigo escrever. Saiu, gente? Saiu. Chama Ressurreição e Vida. Uma obra monumental. Os espíritos vão usar o que o médium tem. O Chico, para escrever a história de Roma, tinha que ter passado por lá. Porque não se tira nada de nada. Para ele poder ambientar o que é vida de anjo e falar de uma Alcione em Sírios, tem que ter registro na alma, de candura. Tem que ter beleza na alma. Não se tira nada de nada. Vocês notem quantas vezes espíritos de alta envergadura. Outro dia eu recebi informação de uma pessoa séria, de um espírito que vinha de um outro planeta, de um outro sistema, e que tentava se comunicar por uma médium, muito adestrada e muito respeitada. Ela descrevia o espírito, a forma dele, com alguma coisa de humano, mas diáfano, e o espírito tentava contar alguma coisa do seu mundo de origem. Mas, quando passava pelo filtro mediúnico, a médium não tinha esse alcance. O que ela conhecia era muito pouco, então a comunicação ficava muito terrena. Dá uma ideia? Dá, ué. Porque nós precisamos de instrumentos para diligenciar esse material. Nós temos um estudo aí do livro Cristo Espera por Ti, que é de Honoré de Balzac. Fizeram um estudo no livro, é o Honoré de Balzac escarrado, como diria o Arnaldo Rocha. Por quê? O espírito encontrou afinidade com o médium, que no caso é o Valdo Vieira. E é um senhor livro. Então nós observamos, seria melhor alguém trocar com ele, né? A pessoa sentar ali, ele sentar ali no cantinho. Não, é por causa das senhoras aqui na frente. Então, gente, nós vamos perceber que no plano da mediunidade tem que ter ilustração, tem que ter movimento de alma. Esse movimento de alma são as experimentações reencarnatórias, sem as quais a criatura não consegue interpretar nada. A leitura do universo que nós fazemos, ela tem base naquilo que a gente somou no tempo. E a mediunidade tem expressão consoante a experimentação da criatura. Como médium, na feição dos ostensivos que hoje reconhecemos e estudamos? Não, na vida. O Chico nunca escondeu dos amigos antigos que ela tinha sido a Joana de Castela, em torno de 1500. Mas qual que é o problema da Joana? Ela é louca. Por que ela era louca? Porque ela via espírito. E foi o que ela explicou. Via espírito. E todo mundo achava que ela era louca. Ficou trancada como louca pelo filho. Isso é loucura? Isso é registro, impregnação, para servir no tempo.
Acontece que esse processo está lá na retaguarda da evolução. O Egito foi escola para muito médium que está atuando hoje. Como foi escola para muito dirigente que aprendeu magnetização. Não é isso aí, Arnaldo? Aprendeu a usar magnetismo, aprendeu a imantar, aprendeu sobre morte, sobre mundo espiritual, sobre interação com outras faixas. Foi escola. Nós temos registros lindos de vários médiuns em todas as épocas. A ortodoxia, essa proposta fechada de religião, sufocou tudo. Mas a vida fica presa. Nós vemos as sementes. A semente é uma crosta por fora. Aquilo em condição ideal explode, é desintegrada e o germe da vida volta, revelando potenciais, multiplicando. Mediunidade é por aí. Então nós temos aqui alguns textos para a gente poder entender essa evolução da mediunidade pelo aspecto intrínseco e não externo, porque o externo é fácil de estudar. Mas nem todo mundo consegue pegar pelo intrínseco, que é a essência da coisa, o porquê das coisas. Então nós temos um texto que nós tiramos de Gênesis para a gente poder fazer umas reflexões. Lá nos primeiros movimentos do livro Gênesis, de Moisés, está ótimo. Capítulo 3, versículos 1 a 6. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Faltou um versículo aqui, viu, gente? Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. O que a gente quer salientar aqui? Nós temos um intercâmbio aqui? Temos. O Honório trabalhava isso com gente. Serpente fala, gente? Não. Serpente não conversa. A serpente é um símbolo. O Haroldo não fez uma pesquisa no Novo Testamento e não revelou para a gente que mais da metade de um Novo Testamento se constitui de parábolas, figura de linguagem? Pois é. Então nós estamos lidando aqui com imagens fortes, nessa sistemática, didática de ensinar através de figuras de linguagem. O que nós queremos tirar aqui para poder nos valer na mediunidade? O médium é alguém que traz o seu histórico espiritual. Ele tem as suas tendências, as suas concupiscências, para nos valer dos termos do Evangelho. Essas concupiscências são induções permanentes, não são? Aqui ele fala: como é que Deus falou com você? É assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher: ela não corrige? Do fruto das árvores do jardim comeremos. Eu pergunto para vocês assim: o médium é alguém que está proibido de viver aqui na Terra? Não tem lá no Evangelho segundo o Espiritismo o texto "O homem no mundo"? Aí ele fala assim: vivei como vivem os homens de vossa época. Não é assim a afirmativa? Sim. Agora, ele propõe o que lá? Em síntese, coloca Deus no seu coração. Leva Deus. Vai viver, mas leva Deus. O propósito é esse. Então é claro que Deus não ia proibir de comer das árvores do jardim. Né? Uma vez, para a gente entender o que é isso, um amigo nosso
foi visitar o Chico em Uberaba, e era uma pessoa assim que estava passando umas dificuldades no campo das atrações, né? Então não podia ver nada muito bonito assim, que ficava meio encantada, né? E queria o pluralismo no comportamento de ligações. Aí foi, tá que conversa, para cá, para lá com o Chico. Aí uma hora que feriu o assunto dos relacionamentos humanos, o Chico soltou uma parábola. Pois é, a gente pode olhar a beleza das flores no jardim, só não podemos querer apanhar, porque ela murcha. Vocês entenderam agora? Ninguém está proibido de apreciar o que é belo, mas não queira para si não, se tem compromisso, que murcha, dá problema. O Chico contou uma parábola para dar uma lição espiritual para os circunstantes, porque nós queremos dominar o mundo inteiro. Esse jardim é só meu. Oh, mas peraí, o harém é barbárie para o homem e para a mulher, não é por aí. Nós temos que ter cuidado, porque sensação já foi vencido, e nós temos que botar controle nisso. A questão hoje é sentimento, é qualificação. Então nós temos aqui uma orientação, a Eva. Aí eu pergunto para vocês assim, por que a Eva começou a conversar com a serpente? Por que vocês acham? A serpente está tentando Eva, não está? Ela não instigou? Ah, se você comer, ele te proibiu, porque se você comer, ele sabe que vão abrir os seus olhos, sabendo bem o mal. Quando ele argumentou e mexeu com a concupiscência da Eva, da mulher, o que aconteceu? Ah, é mesmo, né? Sabe como é que acontece isso com a gente? No plano comum da vida? Tem uma senhora lá que está numa luta danada lá com o marido, que o marido não está na boa fase. Esse marido sai para trabalhar, no outro dia fala assim, preciso bater um papo com alguém, vou lá na minha vizinha. Chega na vizinha, você acredita que o fulano chegou tarde, não fez isso, não fez aquilo, não me olha. Não... Aí a vizinha fala assim, ele está precisando que você desconta. Ela já estava com um pensamentozinho. Quando ouve alguém, é a serpente que fala, gente. A serpente é essa proposta rasteira do materialismo, do personalismo. Então ela chega para o indivíduo e dá um recado, e dispara, reforça a tendência inferior da criatura. Então por isso que o mundo navega muito pelas quedas. Nós vamos entender por que a gente está falando isso aqui. Esse é um texto de reflexão. Ela sintonizou uma faixa atendendo aos desejos, não é? Aos desejos. Mas acontece que o médium luta tanto, Wagner, você ainda coloca esses textos para piorar. Como é que é isso aqui? Nós vamos pegar um outro símbolo aqui, um outro registro. Nós temos aquela comunicação do mais alto buscando Maria. E nós temos esse texto, que é o posicionamento de Maria. A outra não achou a árvore linda para poder se alimentar dela, agradável aos olhos, e não comeu, ainda não deu para o marido? Ou seja, o plano do sentimento entra e ainda arruma justificação no plano das argumentações racionais. Deu uma ideia? Acontece que Maria é buscada. Nós estamos falando da Eva primeiro, depois nós vamos a Maria. Aí Maria é buscada pelo anjo, ele faz a proposta. Ela argumenta o quê? Ela tem a postura dos humildes. Mas eu não conheço essas expressões altíssimas. Ah, mas Deus prestou atenção em você. Por aí. Então, disse então Maria, eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. O Honório, uma vez, trabalhando a pureza de Maria, ele argumentou assim, eu posso ter lá em casa uma pessoa que me ajuda, conserta cano, a cama quebrou e vai lá, refaz a cama.
Eu estou em dificuldade para resolver num banco, ele vai. Um elemento extremamente prestativo. Pode ser novo, pode ser velho. Aí eu olho para essa criatura e faço assim, mas minha vida, o que seria sem ele? Mas que criatura especial que Deus colocou na minha vida. Aí chega alguém e a gente vai apresentar. Isso aqui é meu anjo. Né, Hermes? Isso aqui é meu anjo da guarda. Aí a pessoa, que beleza. Nossa, mas que bênção você tem na vida, hein? Pode falar para mim, se fosse o Honório, seria para o Honório. Aí o Honório perguntou assim, vocês entenderam? Aí ficamos a pensar. Quando a Maria foi buscada, a princípio uma pessoa cheia de ego, de interesse pessoal, diria assim, que fria que você está me colocando nela, hein? Todo mundo sabe o caminho que ela tomou, de sacrifício, não é? E o maior sacrifício foi ver o filho crucificado. O caminho era esse. Então muita gente do Brasil assim, me erra, tô fora, tô aqui para ser saco de pancada dos outros. Só que Maria fez o quê? Renunciou-se. Compra-se em mim segundo a tua palavra. Ela argumentou, perguntou em que condições, para quê, até que ponto. Perguntou a gente. Vamos lembrar aqui. Quando Chico foi buscado por Emmanuel lá na SUD, em 1931, o Emmanuel apareceu como sacerdote, aquela luz, parecendo uma cruz luminosa. O Emmanuel falou que se propunha a produzir alguns livros através dele. Aí o Chico, diferente de Maria, não foi? Não estão querendo diminuir ninguém, não. Porque ele foi grandioso. Mas ele perguntou assim, o que eu preciso para isso? Ele não perguntou? A Maria perguntou? Pois é. Por isso que o Chico falava que ele não era Deus e os outros não acreditavam. Eu não sou Jesus, eu não sou Maria, eu não sou Deus, eu sou um verme diante dele. E o povo não acreditava. Ele estava sendo honesto. Ele não falava com falsa modéstia, porque ele enxergava mais longe do que a gente. Mas a gente gosta de idolatrar, então a gente bota ele no lugar de Deus, né? Então, gente, nós vamos ver o quanto que Maria era pura de sentimentos. Ela não tinha mácula. Por que o Emmanuel fala que ela era um lírio perfumoso? Ele fala da alvura, da pureza desse lírio, que foi ressaltado por Jesus em seu Evangelho. É nesse pensamento que a gente quer que o grupo se fixe. Aqui tem desinteresse. O Chico se perguntou a primeira vez para o Emmanuel qual era o critério. Quando ele falou disciplina, 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 ele correu. Ele falou assim, cumpra-se a vontade de Deus. Ele só precisou entender um pouquinho. Entendeu? Estou aqui para servir. E a vida dele toda foi assim? Ah, foi. Aqui já tem material de reflexão. Nós conhecemos muitos médiuns e vimos aqui a expressão de Maria, que combina com a de Chico. E vimos a de Eva, que combina com muitos médiuns que estão por aí. Ô árvore boa, vou usufruir dela. Não é assim? E vai tirar vantagem. Por que Chico Xavier, no passado, afirmou para alguns amigos, e isso ficou registrado, o trabalhador espírita, e principalmente o médium espírita, não pode viver nem na obra e nem da obra. Por que vocês acham? Porque lá no Evangelho está assim, dai de graça o que de graça recebestes. Então a gente vai pensar, Maria, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Vamos avançar? Digo, pois, aí vem aqui um texto para a gente poder pensar um pouquinho. É Paulo aos Romanos. Ele vai falar sobre os da sua raça. Ele conhecia o movimento
dos espíritos que vieram degradar de capela. É outro assunto que o Honório gostava. Quem estudou aqui, eu vejo que é muita gente, vai lembrar. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os incitar à emulação. E se a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. O que tem a ver, meu Deus? Então vamos pensar. A Eva está relacionada com Adão. O Paulo escreveu assim: o primeiro Adão foi feito alma vivente. Não é isso? Então Adão, alma vivente, deu nome às coisas, começou a interagir no mundo, foi uma referência. A Eva, primeira mulher do mundo, interagiu com o quê? Com a árvore, principalmente com a árvore que era a proibição, a ciência do bem e do mal. O que ela fez? Se ambientou de novo no mesmo concerto que era a orientação: não comerás dela. Então o indivíduo tem lá uma fragilidade. E ele recebe orientação: não repita isto. Jesus não fez isso com aquela mulher considerada adúltera? Vai e não peques mais. A orientação era pesada, não era? Vá se corrigir. Quando ele conversou com Maria de Magdala, ela falou de amor. E ele ponderou o que para ela? Mas tens buscado amor em fontes contaminadas. E ela não tinha ideia direito do assunto. Ele tocou no nome de mãe. Dá o que pensar. Mas eu sou estéril. Ela argumenta. E o que ele pondera? Mas serão mães apenas aquelas que geram os próprios filhos? E os filhos de ninguém? Então nós começamos a conectar os textos para poder pensar. O Espiritismo chegou no mundo. Precisamos falar um pouquinho do Espiritismo para poder entrar aqui. Historicamente, a mediunidade já foi bruxaria, já foi oráculo, já passou por todos os aspectos de sofrimento, de interpretação do homem. Serviu para o espiritualismo, e no espiritualismo começou a fonte da divosa a minar. Então, quantos falaram em nome do alto, trazendo coisas que combatiam o materialismo? Até que, de tanta fonte jorrar, de tanta manifestação histórica, o período de expiações e provas tão fecundado por esses valores, criou uma espécie de referência globalizada. Chegou nesse ponto, cartomante para todo lado, ledor de buena dica, e aí vai. Isso disseminou. Não tem um país que não tenha, na sua história, registros sobre mediunidade. Na Inglaterra está cheio de bruxa. Tem até religião. A Wicca é uma religião registrada, com uma rede funcionando. Tem até adepto no Brasil. Então elas cultuam as coisas das bruxas, coisa de mediunidade. Tem lá suas fórmulas, seus encantos, mas teve coisa pesada também de magia, dentro das próprias igrejas. Hoje, nós conhecemos terapeutas que trabalham para o governo britânico e que nos narraram casos terríveis de movimentos mediúnicos torturados dentro de templos já abandonados ou ainda em uso. Igreja anglicana. Ali, para vocês terem uma ideia, existem registros inúmeros de serviciamento de virgens por iniciados, ditos sacerdotes. Isso ainda vige. E a gente tem essa história por todos os países, em diversos rincões. Nós temos isso nos aborígenes. Nós temos registros os mais variados sobre mediunidade.
mas no campo do mediunismo, sem doutrina moral. O mediunismo é a manifestação solta, sem responsabilidade, sem norte. Então a pessoa faz ao léu. Por isso que chega nessas expressões que assustam. Acontece que chegou uma época em que dava, segundo os registros maiores, para trazer o Consolador. E a fenomenologia começou a encontrar grandes expoentes. E Swedenborg na Europa chamou a atenção da Europa e do mundo pelo seu poder, pelas suas obras, que já falaram de vida no mundo espiritual organizada, para quem acha que o Chico que inventou isso. Todo um sistema de vida organizada no mundo espiritual. Tivemos uma correspondência de modo assim muito incisivo na América do Norte. Andrew Jackson Davis, que inclusive recebia o espírito de Swedenborg, que corrigiu sua obra através desse médium extraordinário, que era um médium de efeitos físicos e de efeitos inteligentes, precursor do espiritismo. Quando as irmãs Fox assombraram a América do Norte e chegaram a visitar a Europa, produzindo fenômenos, convivendo com grandes nomes do espiritismo, se submetendo a perquisições e investigações da ciência da época, elas continuaram o trabalho dos grandes nomes. E o espiritismo se organizou no ambiente francês, porque era o berço cultural da época. Paris deixou irradiar para o mundo inteiro, e o codificador pôde pesquisar fenômenos, médiums, mediunidades. E com o auxílio do alto, já tendo publicado o Livro dos Espíritos, lançou o Livro dos Médiuns, que é um tratado sobre o assunto, porque é a ciência tratando da experimentação da prática, orientando para que as pessoas não entrassem nos circuitos perigosos da nossa história. Norteou o pensamento. O Livro dos Médiuns cerceia manifestações? Não. Ele elucida e dá rumo para quem quer mexer na área. Com a chegada do Espiritismo, nós temos um divisor de águas. Antes, o empirismo, o achismo, dentro do campo da mediunidade, que inclusive mereceu essa nomenclatura graças à obra espírita. Ela não existia antes, nesse aspecto. E a mediunidade espírita se diferencia de tudo o que nós encontramos no mundo. Por quê? Uma Blavatsky era médium, mas rechaçou o espiritismo, porque negou a própria mediunidade, de efeitos físicos e de efeitos inteligentes, e criou uma nomenclatura para dizer que o seu processo era diferenciado. Não existe isso. Orgulho de médium, vaidade de médium, todos têm. Principalmente ela, sem esse norteamento que deu a Chico Xavier essa dignidade de cristão, ela não chegaria mesmo a uma culminância como o nosso querido Chico chegou. Embora o seu trabalho seja monumental, como médium, mas quantos já passaram? Em São Paulo tivemos o médium Mirabelli, que produzia infinitamente mais fenômenos do que Chico Xavier. No entanto, quem conhece Mirabelli? Poucas pessoas. O Mirabelli, para ir numa casa, o pessoal não queria, porque a chegada dele, tudo que era cristal explodia. As cristaleiras explodiam. Quem queria receber um médium desse? Ele não conseguia controlar. Arnaldo conhece a história. Então, nós vamos ver um médium que produz, mas que tinha dificuldade? Tinha. O Chico não teve que criar a família, primeiro criou os irmãos, porque em 1931 a segunda mãezinha desencarnou. E os filhos dela eram novos. Criou a família. O salário dele era para matar a fome do povo, da meninada.
além dos próprios irmãos, uma família enorme. Ele, como mais responsável de todos, ainda perde o José, que era o mais velho. Aí tem que criar quem? Os filhos do José. Porque a esposa do José vivia internada no Raul Soares. Não é isso, Arnaldo? A pobrezinha tinha problema mental. Ele criou também os filhos. E a vida do Chico, muito sacrifício. E ele floresceu. Mas o que é que isso tem a ver com tropeçaram para que caíssem? Nós todos somos espíritos em evolução. Quando chegamos no mundo espiritual, vir para a Terra num novo corpo representa caída, queda? Vocês acham? No mundo espiritual, as faculdades, tudo funciona 100%. Na reencarnação restringe e reduz a quase nada a percepção do espírito. Não dá uma ideiazinha? Vai restringir. A gente olha e fala assim, tem que ir. Tem espírito que fica triste. Os benfeitores da vida maior falam que a reencarnação para eles, na potência que eles estão, significa morte. É uma queda vibracional de potenciais nesse aspecto. Aí, gente, nós temos aqui o pessoal que veio de Capela. Tropeçaram para que caísse. E o Honório tinha aquele carinho de trabalhar esses temas com a gente, e a gente está lembrando aqui de novo. A queda não é perda de possibilidades. É aquele ajuste para conhecer melhor o território que está mal trabalhado por dentro. Tem sutileza aí. Tem sutileza. O território interno ainda não está fixo. Para que servem as reencarnações? São fixadoras ou aberturas de potenciais. Tem jeito de entender a pureza de Maria sem trabalhar a Eva lá no esfregão? Eu pergunto para vocês. A Eva comeu da árvore e teve um filho. O filho dela foi dadivoso? Que nem o de Maria? Não, gente. Por causa da sintonia. O filho dela foi Caim. No estudo que Allan Kardec faz no livro A Gênese, nós vamos perceber lá. Caim tem ciúme e inveja. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, vai estudar isso. Falar das mazelas que nós sofremos, principalmente pela nossa incúria. E que no nosso mundo, ciúme e inveja são males que arrebentam as nossas possibilidades. Ciúme e inveja. Isso tem tirado o sono de muita gente e tem deixado a gente muito infeliz no plano das possibilidades das realizações, porque a gente se limita, se condiciona a uma pessoa, a um acontecimento, a matéria, e começa a se inflamar ali, vira um quisto de treva. Pontos mortos do espírito Sheila no livro Passos da Vida. Meu Deus, como é que a gente vai lidar com o assunto? Wagner, então, o médium, ele sente mal, Wagner. Ele fica mal. Como é que explica? Então ele cai, ele tem essa queda. Não é interessante pensar nisso? Existe um mecanismo chamado ressonância. Quem estuda a mediunidade vai falar sintonia. Mas dentro da lei da sintonia, nós vamos ver que tem que ter afinização. E tem que ter compensação vibratória. O espírito que chega perto da Dona Ivone, que suicidou 2 vezes, ele vai chegar perto dela, vai ser o quê? Atração instantânea. Porque ela tem aquele histórico em aberto. Quando a Ivone, aí que vem a sutileza para a gente pensar, quando a Ivone deixa um espírito de um suicida se manifestar, e ela fez isso na reunião do Arnaldo Rocha, lá no grupo Meimei, nos idos tempos de Pedro Leopoldo, lá do Chico. Quando ela se atira, como ele me contou, sobre a mesa, catando, procurando a cabeça, porque era um suicida do trem, a cabeça ficou para fora do corpo. Vocês imaginam o drama. Quando ela passa por esse processo, ela está sofrendo junto com o espírito, gente. Vocês têm dúvida disso?
Ela sofre junto com o espírito. A ressonância vai depender da estrutura moral do médium. Ele vai sofrer mais ou vai sofrer menos, conforme as existências morais dele, a orientação que ele tenha, etc. Então, quando a Ivone faz isso, ela sofre com o espírito. Mas ao intensificar a sua chaga, que é essa, tropeçaram para que caíssem. Ela teve uma queda vibratória, porque o espírito veio e piorou a situação dela, não piorou? Olha o texto de Paulo. De modo nenhum, mas pela sua queda, descida vibratória, veio a salvação ao gentio. O espírito lá tinha informação espírita? Tinha informação de conforto para o coração dele? Ele tinha como se curar, como se melhorar dentro dele? Ele estava desesperado. Ela entra em conexão porque desce para os incitar à emulação, ao estímulo. Onde é que eu estou? O Arnaldo é dirigente há mais de 60 anos. Onde é que eu estou? O que eu estou fazendo aqui? Quem é que me acolheu, me deu a mão? Quem que me apoiou? Eu vivia ao ermo, ninguém queria saber de mim. O que está acontecendo? Aí vem a palavra carinhosa. Meu irmão, é Deus. Tudo é Deus. Mas quem você é? Aqui nós estamos em oração por você. Mas tem alguém que ora por mim? Eu me matei. Nós estamos sabendo, meu filho. Mas tem enfermeiro aí que vai te cuidar? Presta atenção. Presta atenção na oração. Os enfermeiros estão chegando. Meu Deus, o Senhor me ouviu. Entra lá num sono magnético e for. Mas vai ser recolhido para tratamento. O médium desceu. Mas ajudou o gentio. O gentio é aquele que não tem informação. Que não sabe para onde vai. Essa é a significação essencial do gentio. Não tem rumo. Foi de bananeira. Soprou, vai. Não tem referência de nada. E se a sua queda, a do médium, porque esses são os médiuns comuns, né, gente? A beleza da questão. Os médiuns que têm seus compromissos espirituais, que precisam aprender até com a dor alheia para poder pensar nas besteiras que já fez e para não repetir essas besteiras. E a reflexão do Paulo é perfeita. E se a sua queda é a riqueza do mundo, no caso do médium do gentio também foi, do capelino também foi. Porque ele veio e enxertou valores que a terra não conhecia, porque aqui tinha primitivo. Quando ele chega, aí vem uma nova era, a era dos conflitos, porque ele trazia percepções morais que o autóctone, o aborígene, o gentio não tinha. Ele ainda não tinha alcançado esse patamar. É o zambujeiro da linguagem do Paulo, que é a figueira brava. Enxerta, ou melhor, a oliveira brava. E a oliveira brava vai ter enxertada nela aquela que produz o fruto da oliveira e que faz o azeite dele e que é nutrição. Então a oliveira é enxertada no zambujeiro. Foi isso que aconteceu. E a mesma coisa se dá no plano da mediunidade nos trabalhos. Nós temos depois os superiores vindo e nos ajudando. Na hora que um bezerro chega, o médium fala assim: ai meu Deus, eu estou no céu, eu estou expandindo. O Arnaldo viu manifestação do bezerro através de Ivone, a transfiguração de Ivone, porque o bezerro tinha sido pai dela. Quando ele foi protestante, naquelas obras romanceadas de Dona Ivone, ela conta. Ela tinha sido filha do Dr. Bezerra, daí a ligação profunda dela com o benfeitor. E ela se transfigurava. O Chico se transfigurava com os espíritos benfeitores. Porque vem o melhor naquele que não tem aquele alcance ainda, então ilumina. Há uma expansão de potenciais. Então, é a oliveira que vem. Mas quando o pior é enxertado no médium, o médium desce, mas ele ganha altura. Tem uma ideia?
Porque quando vem o necessitado, é o processo inverso. É a oliveira, ou seja, o médico já tem formação doutrinária, que tem estrutura moral, que já conseguiu trabalhar seus valores, que está ali diante da revelação, com tarefas definidas. Ele abre campo, vem o necessitado. Pode ser o obsessor brutalhado, pode ser o obsessor refinado, coordenador de... Porque ele vai aprender pelo sentimento, gente. Não é eruditismo, não é erudição que vai convencer o espírito. Eles estão se lixando para isso. O Arnaldo está aqui de testemunho. Olha, é sentimento. O trabalho mediúnico é sentimento. Tem que ter fraternidade, tem que ter desinteresse. O ego não pode entrar. O ego só é útil na hora de vincular o espírito com o médium. Nessa hora ele vai falar assim, deixa eu ver o que ele tem aqui de sujeira. Aí ele procura. Nossa, eu hoje estou cão, não sei o que me aconteceu. Ih, acharam veio. É por aí. O médium pode ter dificuldade, mas essa conexão é feita nessas bases. Então, quando nós estudamos esse texto de Paulo, que fala de adequação, é o que a gente precisa entender na mediunidade. O espiritismo veio aqui para enquadrar. Muita gente está falando isso aí. Ah, espiritismo engessou médium, fica tudo... Agora, solta para ver. Solta. Solta. Vira a mesa, quebra a cadeira, dá soco na cara do doutrinador, chuta, puxa o cabelo das mulheres. Olha, gente, o negócio é sério. Não pode brincar com o que tem dentro da gente, não. Os melhores médiuns passam por testemunhos dificílimos. E o valor da consciência espírita cristã, que é talento, intelecto, moral, é que segura. Então, pergunta assim, então quer dizer que se você quiser soltar e vier um daqueles assim, você sai por aí igual louco? Ué, vocês nunca ouviram história de gente que conhecia espiritismo e que cometeu loucura, até crime? Não se cuidou. Por que Jesus salientou vigilância no sermão profético de uma forma tão veemente? E para que se trabalha no espiritismo os falsos cristos e falsos profetas? Para que se estuda a mediunidade? Para que se estuda a qualificação mediúnica? A influência moral do médium, do livro dos médiuns. Para que tem isso? O Emmanuel define que forças inferiores se retratam entre si e chama-se obsessão. Agora, a mediunidade é um mecanismo diferente. O assunto vai longe, mas tem que entender a mediunidade pelo prisma essencial do ajuste das criaturas ao trabalho. O médium não vai conseguir ficar livre de um mal-estar, de uma indisposição. Às vezes ele chega na reunião e diz assim, ai meu Deus, eu estou pecando porque se eu pudesse, eu pegava no pescoço do dirigente. Ou se eu pudesse, eu acabava com aquele fulano que está indo na reunião. É um processo de intercâmbio de forças. Não é uma coisa linear como se pensa. Não é só ideia, não, é impregnação. Impregnação vibratória. É uma capa que nos veste. Eu estou tão esquisito hoje, mas Deus é mais. E vai para frente. Nós temos agora um intervalo